moçada, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Por aqui está tudo sob controle. Bom, meninos do nono A, nono B e nono C, quero deixar um grande abraço para vocês e dizer que estou com muita saudade de vocês e espero que em breve nós possamos estar juntos novamente, tá bom? Você que está assistindo essa aula que não faz parte da nossa instituição, do nosso Colégio Meta, eu te convido a nos visitar. Nós estamos preparados para te receber e vai ser um prazer ministrar aula para você. Então vamos nessa. Gente, olha só. Vocês sabiam que o número atômico, o número de prótons, está relacionado às propriedades nucleares de um átomo? Exatamente isso. Nós temos propriedades nucleares que foram descobertas através aí do processo de evolução dos átomos, como nós vimos anteriormente nas nossas aulas. Nós passamos por um processo de evolução, lembram que eu falei de cada modelo atômico, cada característica? Então, quando chegou lá no modelo de Rutherford-Bohr, nós tivemos aí a descoberta das partículas e as estruturas atômicas. E nós tivemos aí um componente-chave que trabalhava com Rutherford e ele descobriu aí algumas propriedades nucleares e dizia que essas propriedades elas tinham a ver com a quantidade de prótons que existiam dentro do núcleo aí do nosso átomo, tá bom? Então, hoje a nossa aula especificamente é para falar de algumas características do átomo e as suas partículas, ou seja, o átomo tem as suas partículas e as suas características fundamentais, beleza? Então vamos olhar aqui a nossa primeira imagem. Nós temos a divisão, segundo a apostila de vocês podem encontrar todas essas informações lá na página 49 da apostila de vocês, tá bom? Então nós temos no átomo o quê? As subdivisões de partículas conhecidas como partículas subatômicas. É isso mesmo, galera. Não esqueçam, partículas subatômicas. Professor, e como que essas partículas aí, elas são divididas? Muito simples, olha só aqui na nossa telinha. O átomo, ele é dividido em núcleo e eletrosfera. O núcleo, como vocês sabem, é na parte interna. Nós vamos ter aqui essas linhas que são consideradas, conhecidas como linhas de ordem eclípticas, ou seja, uma órbita elíptica, que são linhas que se cruzam entre si. E nessas linhas nós temos a conhecida eletrosfera. E nesta eletrosfera, que são essas bolinhas que vocês podem enxergar, bolinhas verdes e roxas, nós vamos ter os elétrons. E na parte interior, que é o núcleo, nós iremos ter o núcleo com prótons e nêutrons. No caso, nós temos os prótons e os nêutrons aqui nesse azul mais clarinho. Então, o átomo ele é dividido em eletrosfera e o que? Nada mais, nada menos que o nosso núcleo. No nosso núcleo, nós vamos encontrar prótons e nêutrons. Aí eu pergunto para vocês, como e quais são as cargas elétricas e massas que nós vamos ter? Será que elas são diferentes? Elas são diferentes sim, tá bom, galera? Por que elas são diferentes? De acordo com o processo de evolução atômico, nós tivemos a descoberta dessas partículas, conhecidas como partículas subatômicas, e eles verificaram que, sim, essas partículas elas teriam tanto massa e carga diferentes, tá bom? Então, olhem só, nós temos o nosso quadro aqui na nossa telinha. Por exemplo, nós temos as partículas prótons, nêutrons e elétrons, que são as partículas que compõem o nosso átomo, tá bom? Então, o próton, a região que nós vamos encontrar no núcleo é aonde? A região onde nós vamos encontrar o próton no átomo todo é no núcleo. A massa relativa de um próton equivale a 1 e a carga relativa dele é positiva, mais 1. E ali nós temos o nosso descobridor, que foi nada mais, nada menos que o nosso querido Rutherford. Nós temos a partícula neutra, ou seja, os nêutrons. Eles se encontram também na região do núcleo, a massa relativa equivale a 1 também, porém, a carga relativa do nêutron, já está falando a palavra neutro, a carga seria 0, beleza? E a nossa outra partícula é conhecida como elétron, representado com a letra E,
e ele vai estar localizado na eletrosfera, belezinha? Joinha? Na eletrosfera, sendo que essa partícula subatômica ela é inferior, ela é menor que 1840 vezes que as outras partículas. Então ela foi considerada quase que descartável aí com relação à sua massa diante das outras partículas que nós vamos obter. Então, resumindo, nós vamos ter aqui as cargas e massas relativas dessas nossas partículas, conhecidas como partículas subatômicas, beleza? E aí, para resumir esse nosso quadro, nós podemos dizer o que, pessoal? Que o nosso átomo, ele é um sistema eletricamente neutro, tá bom? Nós vamos ver por que ele é neutro, pois o número de prótons, representado pela letra P, é igual ao número de elétrons. Então, esse átomo, ele é considerado eletricamente neutro, por quê? Porque a quantidade de prótons vai ser sempre igual à quantidade de elétrons. Isso significa que P de prótons é igual à letra E de elétrons, tá bom? P é igual a E. E aí, como que nós fazemos então para descobrir o que? Tcharam! O número de massa de um átomo. Como que você faz para descobrir? Mas professor, átomo tem massa? Não tem? Elemento químico? Sim. Todo átomo ele vai possuir, tá bom, gente? Uma massa. E essa massa, esse número da massa, inclusive, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque nas nossas próximas aulas, o que nós vamos ter? Vamos ter uma aula específica de tabela periódica, beleza? Então não se esqueçam. Inclusive, essa massa nós vamos encontrar na tabela periódica, a massa de cada elemento químico. Então, como que você faz para se calcular essa massa? Bom, o número de massa, ou seja, o número da massa de um elemento químico ou de um átomo, ela é representada pela letra A. Não se esqueçam, tá bom? A massa sempre vai ser representada pela letra A. Então, a massa, ela corresponde ao quê? A massa, ela vai corresponder ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, corresponde à soma do número de prótons e nêutrons existente aonde? Existentes no núcleo do átomo. Então, você vai descobrir a massa de um elemento químico como? Pegando a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Quando você soma as duas, ou seja, as duas partículas subatômicas, você vai obter ali a sua massa, a massa ali do seu átomo, beleza? Então, massa representado pela letra A, e para se calcular o número de massa, nós temos prótons mais nêutrons, tá bom? Então, já que os prótons, eles são ali essenciais, são os prótons que vão definir o quê? São as cargas positivas, conhecidas como prótons, que determinam a propriedade de qualquer elemento. Porque são cargas positivas, ou seja, mais um, já que as cargas neutras elas serão totalmente neutras. Então, os prótons eles têm um peso maior aonde? Na decisão de determinar as propriedades de um elemento, tá? E aí, esses prótons, como vocês observam aqui na nossa telinha, eles são designados como número atômico. Ou seja, como eles determinam as características, as propriedades de um elemento químico, eles também vão receber o nome designado como número atômico. O número atômico é igual à quantidade do número de prótons que existe no núcleo do átomo, tá bom? Então não esqueçam. Então quem determina o número atômico, ele vai ser representado pela letra Z, belezinha? Letra Z, número atômico. Então quem determina o número atômico de um átomo, ou seja, de um elemento químico, é o quê? A quantidade de prótons que vão existir ali naquele átomo inteiro, tá bom? Olhem só, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O número atômico, como eu falei para vocês, é representado pela letra Z.
é o número de prótons existente aonde? Como eu falei, no número ou no núcleo do átomo. Então, no núcleo do átomo é que nós vamos encontrar o número atômico, que é a quantidade de prótons existentes. Um exemplo é o carbono. O prof trouxe aqui para vocês. O carbono, se vocês observarem lá na tabela periódica de vocês, nós vamos encontrar o número atômico do carbono. Vale ressaltar que nas outras aulas eu vou estar explicando para vocês que nós temos vários tipos de carbono, tá bom? O carbono 14, por exemplo, esse aqui é o carbono 12. Então, o carbono ele tem o quê? 6 prótons. Isso significa dizer que se o carbono tem 6 prótons, o número atômico do carbono é igual a 6. Um exemplo, hipoteticamente, se eu tivesse aqui carbono com o número 20, então eu poderia dizer que o número atômico do carbono seria igual a 20, beleza? Então, nesse caso aqui do nosso carbono, ele tem 6 prótons, portanto, o número atômico é igual a 6, ou seja, o número atômico, representado pela letra Z, vai ser igual a 6, ok? Então, essa aula é especificamente para a gente conseguir separar essas principais características. Como eu calculo a massa, como eu tenho a quantidade de quê? De número atômico. E nós vamos ver agora um pequeno resuminho que o prof fez para vocês. Olhem só. Nós vamos ter aqui o nosso átomo. O nosso átomo, ele é dividido em quê? Em 2 regiões. Professor, quais são essas 2 regiões? Te conto já, olha só aqui. Ele vai ser dividido em núcleo e vai ser dividido em eletrosfera. Átomo, 2 regiões, núcleo, eletrosfera. O nosso núcleo, ele vai conter o quê? Ele contém prótons e contém nêutrons. No núcleo do nosso átomo, nós vamos ter prótons e nós vamos ter nêutrons. O que ocorre? Quando nós temos prótons e nêutrons, ou seja, somados P mais N, nós vamos obter o número de massa, o número da massa desse átomo. Então não esqueçam, para se calcular o número da massa, você precisa de quem? De prótons mais nêutrons. P mais N é igual ao número de massa desse elemento. Os prótons possuem cargas positivas e eles que definem o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z, é isso mesmo, eu sei que você já sabe. Então, número atômico representado pela letra Z. E os nêutrons, eles não possuem carga. E a nossa outra parte do nosso átomo, ele é a eletrosfera, ou seja, na eletrosfera ela contém o quê? Contém elétrons e esses elétrons automaticamente possuem carga negativa. Então, isso aqui, esse nosso mapinha conceitual, é a base para as nossas próximas outras aulas que nós teremos, beleza? Resumindo, nós temos o nosso átomo, ele é dividido em 2 partes, entre eletrosfera e núcleo. O nosso núcleo contém prótons e nêutrons, a nossa eletrosfera contém elétrons com cargas negativas, os prótons com cargas positivas, nêutrons não possuem nenhuma carga. Para se descobrir aí a massa desses elementos, nós temos que somar prótons e nêutrons, os prótons, que é a quantidade de partículas positivas, que vão determinar o quê? Vão determinar o nosso número atômico, beleza? Então a nossa aula vai ficando por aqui. Já clica aí na aula 2 para dar continuidade no seu raciocínio, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.